Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Brazucas Cast. Hoje de uma forma totalmente diferente, uma forma exterior, mas trazendo um brasileiro que também é do nosso sangue, da nossa bandeira e está aqui no nosso território espanhol para trazer a história dele, que vai ser algo breve, mas eu espero que vocês fiquem com um gostinho de quero mais. Eu espero também estar indo lá no Brasil e estar podendo também trocar essa ideia com ele. Você que ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no botão vermelho que está aqui embaixo e já ativa a campainha para cada vez que nós estivermos aqui ao vivo ou com o conteúdo gravado, que é nesse caso você possa ser uma das primeiras pessoas a estar acompanhando. E hoje temos aqui a Darktu Collins. Falei correto seu nome, sim ou não? Olá, Darktu Collins. Ó, dá um close aqui no nosso rosto desse nosso camarada aqui hoje que está aqui com a gente, por gentileza. E ele também fala espanhol. Depois a gente vai dar uma palhinha em espanhol também para que vocês possam estar vendo aí. Ele que é de família paraguaia, correto? A minha avó é paraguaia e meu pai é mineiro. Olha aí, que mistura, cara. E hoje temos aqui o nosso amigo aqui hoje em território espanhol. Eu gostaria até de saber aqui, porque não era o planejamento teu de estar em Madrid, correto? Não, cara, eu tenho uma escola de mentores, eu produzo metodologias e vim pra cá com o intuito de visitar uma cliente, de produzir uns conteúdos, de desenvolver uma metodologia para ela. E aí eu pedi uma semaninha a mais e na segunda agora eu tava olhando o mapa da Europa para falar assim, o que eu vou fazer agora? Porque eu já tinha conhecido Lisboa, já tinha conhecido Porto, Tomar ali, aquela região. E aí eu conversando com Deus, perguntando, Deus, onde que eu vou? Para onde que eu vou essa semana aqui na Europa? Lembrei de alguns amigos meus que estavam aqui em Madrid, liguei para eles e aí acabou que hoje nós estamos aqui tendo essa grande conexão, descobri que tem um grande movimento de brasileiros aqui, uma bênção, saber que há um movimento de pessoas boas aqui em Madrid. Agora até deu vontade de voltar mais vezes para cá. Olha só que coisa interessante, né? Você acabou de comentar que não estava nos seus planos ir para Madrid, mas sabe que essa conexão que está tendo aqui agora é uma resposta de oração. Amém. Porque realmente a gente fala aqui no nosso canal, fala também juntamente com o Nil, que o Senhor siga apresentando seus amigos. Eu tenho certeza de que não é aleatoriedade. Realmente essa conexão está vindo aqui para que nós podemos estar indo mais além e estar estreitando o nosso relacionamento. Eu estou até entendendo o porquê nessa gravação aqui agora, juntamente com vocês. Então estou muito feliz, ainda mais de saber que realmente é isso que está acontecendo. Eu creio que não é aleatoriedade, realmente é algo que é conexão de resposta de oração de Deus, né? Mas antes da gente começar com o nosso bate-papo, eu gostaria até de inclusive saber, né, um pouco da tua história, que nem tudo são flores, nem tudo começou dessa forma aí. Gostaria que você comentasse um pouco sobre o teu storytelling. Como que começou essa parte do teu posicionamento? Não foi só essa parte do posicionamento que é o que você trabalha hoje. Eu gostaria que você comentasse um pouco aí sobre. Cara, eu venho do audiovisual de 16 anos, mais ou menos, Uau. do audiovisual. Eu trabalhei produzindo muito casamento 15 anos. E de tanto trabalhar nessa área, eu comecei a conectar com pessoas diferentes, de outros nichos dentro da profissão. E um dos nichos foi o marketing digital. E aí eu pude conhecer grandes players, tive o prazer de trabalhar para grandes players, como o Anderson Luiz, que é um grande amigo meu, hoje mais de 4 milhões de seguidores. Pablo Marçal, tive o prazer de prestar algumas vezes serviço para ele. Também o Marcos Paulo, outros caras. E eu entendi que meu trabalho ele ia além da foto, além do vídeo. E nesse processo de construção, eu entendi que os empresários, eles têm muito conteúdo e muitas das vezes não têm uma direção para transbordar o conteúdo que eles têm. Às vezes ele tem o desejo de tocar em outras vidas, de impactar vidas, sofreu muito lá atrás e queria ser uma luz na vida de outras pessoas, mas não sabe como. E eu entendi que através do audiovisual e de toda a estrutura, que um dom que eu vejo que Deus me entregou, que é de organizar o talento da pessoa, eu comecei a trabalhar com mentorias e com estruturação de métodos nesse meio tempo, né? Aí são 16 anos do audiovisual. Em 2017 casei com a Edane, ela é paraguaia. Em 2021, isso tudo morando no Brasil. Em 2021 passei um ano em Assunção, Paraguai, foi onde eu desenvolvi meu espanhol. E aí depois eu voltei para Santa Catarina. Nessa que eu voltei para Santa Catarina, nós tivemos uma filha, Yasmin, hoje tem quase 3 anos. Uau. E hoje minha esposa está grávida também, está ali 5 meses, ela está grávida. E assim nós vamos trazendo o nosso trabalho, não só como um trabalho, mas sim como uma estrutura para que as pessoas possam, de fato, transbordar na vida de outras. Então nós temos aí esse lado empreendedor, esse lado empresário de negócios,
também compartilhei um pouco o lado da minha família para você. Uau, que interessante, cara. Fico muito feliz aí de você compartilhar e abrir o jogo também até inclusive de família, que muitas das vezes as pessoas não gostam muito de tocar nesse assunto, né? Você falou dessa parte do audiovisual que você veio, você era um cara que estava cansado já de viver nos bastidores ou você realmente chegou à dor de ver e chegar ali, um moleque de oportunidade nesse campo aí, enxergando dos empresários? Cara, quando eu decidi a vir para o mercado digital, hoje eu entendo que Deus me colocou aqui por causa do impacto que isso causa no que a gente faz. Mas quando eu fui mesmo para a área, eu me lembro que eu fui prestar serviço para o Marcos Paulo e para o Marcos Marques, que ele tem uma aceleradora empresarial lá no Brasil, filho do José Roberto Marques, aquele grande coach lá do Brasil, do IBC. E fui prestar serviço para eles e no evento, cara, as pessoas erguiam a mão e se apresentavam. Nos últimos 10 lançamentos eu não consigo bater a marca de 1 milhão. Sempre chega a 800 mil, 850 mil e não passa. Aí o outro, cara, eu tô vendendo, mas não bate 300 mil de faturamento do mês. Aí o outro, cara, eu tô fazendo um lançamento, só que na soma não tá dando 10 milhões no ano. E aí o problema dos caras era totalmente diferente do meu. E aí eu olhei pro mercado e falei, cara, eu quero ter esse tipo de problema, pô. Eu quero ter esse tipo de problema. E aí foi onde eu comecei a estruturar o meu negócio, que era do digital, que era do presencial, de casamento, 15 anos, pro digital. Então hoje, já estruturei mais de 500 métodos, tenho alunos aí que faturaram na soma mais de 4 milhões e meio de reais, né? Tem uma única aluna minha que faturou 1,5 milhão. Então a gente vem construindo esse legado para as outras pessoas, porque o que eu entendo, irmão? Quando a gente compartilha algo com alguém, você é empresário, você tem teu método da mentoria. Quando você compartilha com alguém o teu conteúdo, você que ia quebrar, aí você não quebrou, e você sabe como nenhum empresário deve quebrar. Aí o que acontece? Você pega esse conteúdo, compartilha isso com alguém. Esse alguém é o empresário que também ia quebrar. Ele ia perder tudo, ele ia talvez passar fome, ele ia fechar a empresa dele, a família dele ia passar dificuldade, e você foi lá e entregou um conteúdo dele para ele, e automaticamente ele, com esse conteúdo, salvou a família dele. E nessa que ele salvou a família dele, esse conteúdo pode salvar a família dos funcionários dele também. Então eu acredito que a transformação ela é exponencial, é algo que vai sendo construído, e esse mercado é um mercado muito grande, que hoje de fato me trouxe para Portugal, se sentar aqui em Madrid agora, conversar com você. Cara, que interessante. Quando a gente fala sobre essas cifras aí que são super altas, você quando começou a ter contato com esse tipo de público, te assustou no começo? Cara, não me assustou porque lá no mercado, o mercado do Brasil, cara, é um mercado muito próspero digitalmente falando. Não me assustou, mas o sentimento é que, poxa, eu quero viver isso, né? Eu quero viver isso. Eu quero ver, eu quero sentir com as minhas próprias mãos, né? E aí, graças a Deus, a gente vem construindo um nome forte no mercado. Qual foi o primeiro que você começou a trabalhar, que é um dos nomes aí que você tinha citado, mas qual foi o primeiro, assim, mais famoso ou mais top do mercado digital que você começou a trabalhar? E como é que foi essa sensação para você de começar a dar esses primeiros passos aí com grandes players do mercado? Cara, o primeiro cara que eu trabalhei, que é grande, no começo ele era bem menor, ele tinha 80 mil seguidores. Só que ele foi um cara muito forte para mim, que é o Anderson Luiz. Uhum. Porque eu conectei ele quando eu tava com uma ansiedade e depressão muito, muito profunda, cara. Sabe, pensamentos de morte, sentimentos ruins. E Deus me colocou na frente dele e eu tive a oportunidade de aprender como a nossa mente funciona. E esse conteúdo, para mim, transformou mesmo a minha vida. E depois tive o prazer de andar com ele, caminhar com ele. A grande pergunta das pessoas quando a gente fala que a gente trabalha com pessoas grandes no mercado é que se realmente aquela pessoa é assim no backstage, né? E ele é um grande ser humano no backstage, é um grande ser humano no palco. Admiro ele e é um cara que a gente caminha. Eu acho engraçado, né? É curioso você falar sobre isso também, porque muitas pessoas pensam, de fato, com relação a isso. Talvez ele coloque um personagem
E eu falo, quando você se coloca o personagem, realmente é algo que não é sustentável a longo prazo. Pode ser algo que funciona ali, mas quando você vende a tua essência de verdade, talvez seja um dos pilares aí muito importante com relação já entrando nessa parte de estratégia de posicionamento, que eu gostaria até de incluso que você comentasse um pouco como que você trabalha com esses profissionais, como que você trabalha com outras pessoas também que estão interessadas em querer mudar o posicionamento dela de fato, sobre essa questão da autenticidade que é importante também. Cara, com esses players maiores, eu não desenvolvo estratégia de mentorias. É mais a parte da minha empresa, um dos meus negócios é a produtora, da minha produtora que eu presto serviço para ele. Consequentemente, por esses caras ser muito grande, eles precisam de alguém que não só filme, mas tenha uma cabeça estratégica. Então, normalmente, tipo, além da equipe, eu tenho a parte estratégica audiovisual, seja para copy dos vídeos, para copy dos depoimentos, cortar os depoimentos de uma forma mais estratégica. Só que, por outro lado, os empresários que a gente trabalha, nós trabalhamos nas 3 esferas, mano. O que eu acredito? Eu acredito que a comunicação, ela performa em 3 esferas. No corpo, na alma e no espírito. No corpo, é as técnicas de comunicação, linguagem não verbal, e tudo aquilo que a pessoa e tudo aquilo que a pessoa ela externaliza. Então, toda copy, toda fala, todo tom de voz, toda a expressão que ela tem ao comunicar, isso está no corpo. Muitas pessoas dominam já, tom de voz, fala alto, fala baixo, ou tipo, cara, eu sei o que você já passou. Tem pessoas que dominam isso, dominam a postura, a vestimenta, a roupa, isso é comunicação no corpo. A segunda esfera é a comunicação na alma. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um estilo, se conecta, é uma pessoa muito boa de copy, é uma pessoa muito boa de gesticulação, de tom de voz, é uma pessoa muito boa. Porém, ela, quando vai gravar um vídeo, vai estar frente a uma câmera, o que acontece? Ela trava. Por quê? Porque a comunicação na alma dela não está bem alinhada. O que é uma comunicação na alma? Na alma ficam nossos traumas, nossos problemas, toda a nossa vivência fica guardada e registrada na nossa alma, que é na nossa mente. Então, na Bíblia fala mesmo para o versículo em Romanos que fala assim, ó, não vos conformeis com os padrões, com os moldes desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então essa renovação da mente, ela precisa acontecer para que a pessoa desbloqueie a alma dela. Vergonha, medo, insegurança, tudo é trabalhado na alma. E aí o próximo nível é a comunicação no espírito, que é de fato a pessoa não tem mais trauma, não tem mais bloqueio de gravar, de compartilhar a mensagem dela, já domina a comunicação não verbal, as copies, gatilhos mentais, postura, se veste bem, só que ela ainda não faz nada, porque nada motiva ela. E como ativar esse terceiro nível de comunicação? Que é a comunicação no espírito, que é de fato onde ela se conecta com Deus e entende que nós somos um rio, e esse rio, a água não fluir através dele, ele seca. Então, às vezes a pessoa fala, eu vou compartilhar, vou criar concorrente. Muito pelo contrário, quando você compartilha, você acaba fluindo o rio, você aprende mais, o seu cliente te vê como uma autoridade, porque você tem 2 opções para comprar. Isso me lembra a vez quando eu comecei a dar workshop de fotografia lá em 2012. Uau. Quando eu comecei a compartilhar, os meus clientes compravam mais de minhas fotos, confiavam mais em mim, porque eu era o mentor dos fotógrafos, o mentor dos videomakers, ou seja, o meu cliente com poder aquisitivo, ele pensava assim, pô, eu vou contratar quem ensina os caras, ué. Com certeza. Eu vou contratar ou alguém que tá tendo aula, ou vou contratar o professor? Vou contratar o professor? Isso aí fez o meu preço aumentar, só que isso é uma conexão com Deus, onde você entende que o que você carrega é para os outros. O problema que você passou não é para você se sofrer sozinho, é para você superar ele através do que Deus te entregar e depois você transbordar isso na vida das outras pessoas. Unindo esses 3, qualquer pessoa consegue se posicionar de forma, ativar a identidade dela e se posicionar de forma íntegra. Você tinha comentado que você também tinha participado do La Casa Digital, né? 1 e 2. Isso. Essa tua participação foi também nessa parte dos bastidores? Foi na parte dos bastidores, do 2 e 3. No La Casa 2, eu fiz o feed stories do Pablo. Então tudo tem aqueles filmes que o Pablo andava e já ia postando meio na hora nos stories. Eu cuidei da equipe, junto com o Alan, que é meu irmão, e o Thomas, no 2.
No 3, eu cuidei de todos os VTs que ia pro ar. Então, todos os VTs que ia pro ar de provas que aconteciam durante o reality show, eu que dava o ok para poder passar para ir pro ar. Cuidava da equipe dos VTs. Trabalhei essas duas, nos dois La Casas, dessas duas formas. Essa parte do audiovisual também é um ambiente onde existe muita pressão também com relação à entrega, com relação à experiência que vocês também têm que causar através do vídeo e da foto ali? Cara, existe pressão, mas quando você tá Alinhado nessas esferas aí que eu já... no ambiente, cara, no qual o negócio tá fluindo, você simplesmente caminha. Aí no teu caminhar, as coisas vão fluindo e vão acontecendo. Então num evento grande desse, tipo, cara, faturaram 61 milhões em 25 minutos, em 20 minutos. Então no evento desse é uma grande responsabilidade, mas eu tava fluindo. Então quando as pessoas estão competentes, estão no lugares que elas de fato manjam e dominam, o negócio só flui. Qual que é a diferença hoje na prática de quem tenta se posicionar na internet por quem realmente de fato já está vivendo isso na prática? Como você acabou de falar, você participou de algo tão grande, onde os caras já vêm trabalhando essa parte do posicionamento deles e que é algo que hoje você fala o número de cifras, que às vezes a gente não gosta de comentar muito sobre cifras, mas você enxerga que por trás de um posicionamento, por isso que chega essas cifras aí que para muitos pode ser algo muito exagerado ou muito distante ainda. Cara, vou responder essa pergunta falando do maior erro das pessoas ao se posicionar. O maior erro ao se posicionar é você tentar ser o que você não é. Quando você tenta ser o que você não é, as pessoas percebem isso. Então, antigamente, o posicionamento, o que é o posicionamento? Eu vou numa loja, numa Zara da vida, compro um blazer, faço umas fotos profissionais e estou posicionado. Isso não é ser. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ter consciência para se posicionar é quem ela é. É o ser. O posicionamento é só a externalização daquilo que você é. Depois que você entendeu quem você é, já era. Senão você vai... tem hoje o teu estilo, cara, tá massa pra caramba, teu cabelo e tal, tá da hora. Mas, cara, isso aí é você. Eu vejo o que é você. É teu estilo. Agora, se você tá tentando ser quem você é, quem você não é, você chega num lugar, você, por mais que pareça que tá estiloso, você não consegue transmitir um bom posicionamento, uma boa postura para as outras pessoas, autoridade, né? Exatamente. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, hoje como que você enxerga essa questão do posicionamento? Você que agora está passando aqui pela Europa, eu tenho certeza que você tomou café com algumas pessoas, conversou com algumas pessoas como a gente está fazendo aqui agora. O que você enxerga nessa questão do mercado brasileiro com o mercado internacional, que talvez seja até de brasileiros? A pessoa que você tinha comentado de Portugal, que você veio aqui, é uma brasileira também? Em março foi uma brasileira e as duas são brasileiras, mas uma está há 25 anos em Portugal. Você vê que até o comportamento delas são totalmente diferentes, né? Como que você enxerga esse comportamento dos empresários lá no Brasil com os empresários daqui, nesse campo do audiovisual, nesse campo do posicionamento também a nível digital? Cara, a nível empresarial é perfeito. Os empresários daqui estão voando. A nível digital, tem um campo muito aberto. Um campo muito aberto. Eu vejo que tem um campo muito aberto, porque esse tema de cursos, mentoria, ele é algo que está começando a despertar nas outras pessoas agora. Porque imagina, sem alguém, sem conhecimento, você chegou até onde você chegou. Para você romper e romper de uma forma mais rápida, você precisa se conectar com novas pessoas. Voltando agora numa pergunta que é dor de muita gente, por que você acredita que existem muitas pessoas que têm bastante talento, existem muitas pessoas que são boas na dicção, gesticula bem, se veste bem, como você tinha comentado no começo aqui do nosso episódio, mas você vê que essas pessoas ainda seguem invisível. Tem algum porquê por detrás ou porquês porque essas pessoas ainda não conseguiram visibilidade de fato? Olha, essa visibilidade, ela tem dois fatores. O primeiro, às vezes a pessoa não começa a se posicionar na internet por medo ou vergonha. E o medo ou vergonha sempre está atrelado a alguma crença especial dela. Tipo, ou de insuficiência, quem sou eu para poder compartilhar algo para alguém? E isso é um dos erros, porque às vezes a pessoa acha que para ensinar na internet ela só ensina quem está aqui. Quando na verdade, se você está num nível, tem gente maior que você, mas tem gente muito menor que você também. Então, todos nós temos um pouco para ensinar alguém na internet. Esse é o primeiro pilar.
Então, você se posicionar aqui, cara, às vezes alguém que tem múltiplos milhões de seguidores não vai comprar de você, mas alguém que está começando com certeza vai. Esse é o primeiro ponto, só que às vezes a pessoa fica na bolha e não consegue, de fato, sair disso pela comparação. E o segundo é pela opinião dos outros. Então a pessoa tem tanto medo da opinião dos outros que acabam não se posicionando. E tudo isso está na alma. Com problemas da infância, porque a nossa mente ela aprende de duas formas, por impacto ou repetição. Imagina uma criança que foi abandonada pelo pai ou pela mãe, ou pelos pais. Essa criança ela vai crescendo com muitos traumas, muito bloqueio. Então quando ela liga uma câmera, não é um medo ou a vergonha da opinião dos outros, não. A vida inteira ela passou construindo na mente dela que nada do que ela vai fazer, ela vai ser suficiente, de que tudo que ela for fazer podem abandonar ela, e aí quando ela coloca a câmera na frente, ela trava. Mas ela trava não porque ela não sabe o assunto, ela trava porque ela foi, de fato, condicionada a isso. Só que tudo isso é mental. Por isso, lá em Romanos fala, não vos conformeis com os padrões, com os moldes desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu creio muito nesse versículo. Eu creio que quando o homem, Deus criou o homem, em Gênesis 1:26, fala o propósito do homem, que é governo. Só que Gênesis 5:3 fala que quando Adão teve um filho à imagem e semelhança de Adão. Ou seja, depois do pecado, nós perdemos a identidade de Cristo, que é a identidade de Deus, de governo. E aí, como que essa identidade voltou? Quando Jesus morreu na cruz e Cristo ressuscitou ele, e quando Jesus morreu da cruz e Deus ressuscitou ele dos mortos. A partir desse momento, quem aceita ele, aquela imagem de Gênesis 1:26 vem para nós. Quando isso é uma verdade para nós, não tem medo, não tem trava, não tem bloqueio, não tem nada que vai fazer o cara parar, a não ser Deus. Porque a imagem de Cristo já está nele de novo. Ele só segue cumprindo o propósito que Deus já colocou na mão dele. Uau! Esse episódio hoje está super interessante, porque já casa com tudo que a gente vem falando aqui sobre essa questão da identidade, do propósito. Quando você já se conhece, realmente não tem como as pessoas pararem você, né? Tudo que é a longo prazo. Fala muito sobre a questão, não é o que, senão o quem você quer se tornar. E quando você tem bem definido isso aí, cara, é igual você falou, no caminho Deus vai apresentando as pessoas, que é o que está acontecendo aqui agora nesse episódio aqui, exclusivo, de maneira exterior, né? Porque você estava de passagem, mas a tua passagem está deixando uma mensagem maravilhosa, está chegando aqui para o público que está aqui acompanhando o nosso canal aqui a nível da Espanha, a nível europeu e também agora no Brasil. E você também tinha comentado que você viveu em Antônio João, né, cara? Cara, eu sou de Bela Vista, uma cidade de 26 mil habitantes. Meu pai morou 10 anos em Antônio João, eu fiz o meu terceiro ano em Antônio João, 8 mil habitantes, uma cidade de 8 mil habitantes. Eu fiquei muito feliz porque eu estava agora em novembro, fui em novembro para o Brasil para a gente fazer uma turnê lá com o Método GPS, que é o que a gente trabalha aqui também. E aí, incluso, eu conheci lá, que era onde o Nil morava, né, que é... Como é o nome da cidade do Nil? Antônio João? Não, a outra lá, que é a Vila. Tem a Vila e logo tem Antônio João. Jardim, Vila? É a Vila, tem uma vila pequenininha lá. Depois a gente vai lembrar aqui até o final do episódio, eu lembro pra vocês, que fica a poucos quilômetros ali de Antônio João, cara. Vocês lembram da cidade do Nil? Não lembram, né? Depois a gente vai lembrar e eu vou colocar. De chácara, de fazenda? Que agora, mas só que deve ter uns 5 quilômetros assim de vila, e depois já vem Jardim, depois Bonito. Eu esqueci o nome. Não é o Boqueirão, cara. Depois eu vou, não sei se é Pádua, não lembro, não vou, não lembro, não vou lembrar o nome muito bem aqui agora não, mas depois a gente vai buscar no Google aí, vai lembrar para vocês aqui, porque eu achei super interessante de enxergar como que a sementinha, eu sou semente do Nil aqui agora, que tá florescendo aqui em Madrid, a gente se conheceu, não vou lembrar o nome, cara, não vou lembrar o nome não, agora não. Mas ficou aqui na memória porque a gente conheceu lá, porque uma cidade pequena, igual você falou, né? E ele também era justo da vilinha ali, pequenininha, ele tinha que pegar a motinha dele para poder estudar em Antônio João. Eu fui lá na igreja também, batista lá de Antônio João. Fiquei muito feliz e orgulhoso de saber que, cara, tem gente que vem dali, como você agora, né, de uma cidade pequena, e hoje está desbravando, ajudando um monte de pessoas. E hoje a gente vai rodando e se conecta com pessoas aí que talvez poderiam ter o futuro de virar um fazendeiro, nada contra ninguém, mas tá trabalhando ali de maneira braçal. Mas hoje você ter conhecido a tua identidade, o teu propósito, saber onde você quer chegar, né, entender os problemas das outras pessoas também e poder ajudar com a tua solução, isso para mim é algo realmente maravilhoso. E tá vindo aqui, eu também sou da cidade pequena, lá do interior do Pará, e hoje estar aqui em Madrid para mim é uma satisfação muito grande, né? O digital hoje, a gente tem esse leque de oportunidade, não temos limite geográfico para levar nossa mensagem às outras pessoas, e eu fico até meio triste de saber que tem um monte de gente colecionando diploma
e guarda a mensagem por ela, porque ela não entendeu ainda o jogo, não se entendeu, não conheceu ainda que realmente deve ajeitar os BO dela, porque se ela não ajeitar os BO dela aí, ela realmente não vai pro próximo nível, porque fica realmente nessa trava, tem potencial, mas não desbrava, porque realmente ela fica travada, porque as crenças dela não vai deixar ela ir pro próximo nível. E eu gostaria de entrar nesse outro tema aqui agora, de como é que tá sendo para você essa tour aqui na Europa, que não é aleatório, eu tô entendendo aqui agora que não é aleatório, mas como é que tá sendo para você agora, aquele cara que passou lá do interior e que hoje está aqui desbravando. Você tá em Santa Catarina, você tinha comentado, né? Isso, eu moro há 8 anos em Itapema. Itapema. E hoje você está aqui desbravando com o público europeu. Como é que você se enxerga também? Eu quero até te fazer um convite de que até ano que vem a gente possa fazer alguma coisa a nível europeu também. Não sei como é que vai estar a tua agenda, mas depois a gente vai organizar, juntamente com o Nil e toda a equipe aqui nossa. Bora, cara, pra mim tá sendo uma honra, uma descoberta. Pra mim tá sendo, assim, faltam palavras, mano, porque onde a gente pisa aqui é diferente, cara. Aqui a arquitetura é linda, aqui as pessoas são calorosas. Ó, Madrid mais que Portugal, gostei de Portugal demais, mas aqui, cara, a galera de Madrid, velho, é muito calorosa. As pessoas têm paciência com o meu espanhol feio. E habla muy bien, né? Eu hablo feio, pero hablo. E, cara, tem sido uma experiência incrível conhecer, produzir nesse lugar. O fuso horário aqui me encanta, chega às 10 horas da noite, tá claro ainda. Então, pra mim, tá sendo bem diferente, tá sendo uma honra e sou grato a Deus por esses momentos que eu tô vivendo aqui. Cara, quem não se posiciona agora vai ficar correndo aí atrás, vai ficar para trás, correto? Que você tinha comentado, que é algo super importante. Hoje no mercado, vivendo essa aceleração que vem, essa parte da IA, que agora tá em algo que é constante também. Você também já está adotando isso no teu trabalho, as IAs, né? Que é o medo de muitas pessoas, principalmente os profissionais que trabalham nessa área. Chegou a IA, meu Deus, vai roubar meu trabalho. Eu gostaria que você até comentasse um pouco sobre e um pouco também de se você está utilizando ou não também esse fato que realmente é um acelerador ao invés de ser algo que vai te atrapalhar ali. Cara, aqui tem uma câmera. Que câmera que é essa aí? Canon R6 Mark II. Essa câmera Canon R6 é uma das melhores da Canon, né? Esse aqui é uma das melhores da Canon, ó. Canon R6 Mark II. Essa câmera aqui, cara, se eu pegar o ISO dela, zoar o ISO, abertura, velocidade, entregar na mão de alguém que não conhece, a câmera é boa. É uma dos melhores do mundo. Essa lente aqui nem se fala. Só que aí se eu entrego essa câmera aqui pra alguém, cara, a pessoa que não tem conhecimento, ela vai tirar foto feia. Então uma pessoa que não tem conhecimento utilizando a IA, ela vai produzir algo muito genérico. Hoje, das 500 e tantas metodologias que eu já produzi, 500 e tantas metodologias eu utilizei também a IA para me assessorar, mas de uma forma correta. Muitas pessoas acreditam que a inteligência artificial é o ChatGPT. Então elas vão lá e abrem o ChatGPT e acham que estão bombando, quando na verdade o conteúdo está sendo igual a todo mundo, está fazendo igual a todo mundo e não está tendo resultado. Por quê? Porque as IA, sim, elas estão acelerando, elas são um braço nosso, mas elas precisam ter a sua essência. Se você não souber configurar a IA, ela vai ser simplesmente qualquer ferramenta e seu conteúdo vai ficar genérico igual de todos. Uau. Então, para você que trabalha com audiovisual, tá achando que você vai perder seu emprego, você vai perder seu emprego se você não adquirir novas habilidades para que você possa dominar as ferramentas que vão surgir novas, como ele acabou de falar aí. Tem gente que realmente só ficou no ChatGPT, ou máximo tá pagando plus aí para poder fazer alguma coisa, mas não fica só por aí não. E eu gostaria também que você comentasse um pouco sobre essa parte da tua mentoria, sobre como é que ela funciona, como que faz para as pessoas poderem também conhecer um pouco mais do teu trabalho, a parte do Instagram, que a gente vai deixar aqui também no link da descrição. Vamos lá. Hoje o que eu faço? Eu estruturo a metodologia. O que é estruturar a metodologia? Eu fico 1, 2 horas conversando com o empresário, eu pego todo o conteúdo dele, transformo isso em módulos e aulas. Depois que eu transformo isso em módulos e aulas, eu gero todo o conteúdo, aí eu utilizo a IA, eu gero todo o conteúdo, tipo, olá, seja muito bem-vindo nessa aula você vai aprender sobre tudo que ele vai falar, baseado no que ele me falou. Eu organizo tudo para ele. Eu passo 2 dias gravando 30, 40 aulas e 20 Reels. E além de gravar, isso eu entrego 10 fotos. E na minha equipe eu tenho um design que ele faz toda a identidade visual da plataforma, pega as fotos que eu faço e faz as artes todas dos módulos, da capa. A gente pega isso aí e sobe na plataforma para o cliente. É como se a gente entregasse um apartamento mobiliado para a pessoa, a chave do apartamento mobiliado. Só que a gente entrega a chave do produto dela pronto, gravado, editado, o Instagram posicionado para ela poder vender. Então a única coisa que a gente não faz é vender para ela, o resto a gente faz tudo antes. Uau.
Então, se você está interessado em saber mais informações, se você gostou já desse bate-papo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar esse sininho aí para que você possa receber a notificação cada vez que nós estivermos aqui com esse conteúdo maravilhoso, gravado, com várias dicas aí que se você não pegou, meu filho e minha filha, vai ficar complicada a coisa, hein? Que aqui ele deu de graça um montão de insight aí que já dá para você fazer alguma coisinha. Mas nada melhor do que estreitar esse caminho com grandes profissionais assim como ele. E você pode estar adquirindo também a mentoria dele, com o acompanhamento dele personalizado, que já falou como é que funciona. Se você quiser mais informações também, a gente vai estar aqui deixando o link aqui abaixo para vocês entrarem diretamente em contato com ele. Ok? Cara, eu quero te agradecer. Eu sei que é um conteúdo mais curto, porque é realmente exterior, porque logo em breve a gente vai tomar um café aqui agora. Mas espero que vocês tenham realmente gostado. Já segue o perfil dele lá. Quero realmente agradecer por todo esse carinho, esse formato de carinho realmente, porque você deu bastante coisa de graça, que a gente já pegou a caixola, já fica aqui trabalhando para ver como que a gente pode colocar tudo isso em prática. Eu sei que nosso café aqui vai ser um cafezinho estratégico. Então, se você gostaria de tomar um café também com ele estratégico, também já sabe. Link na descrição. Segue lá o Instagram dele que eu vou deixar aqui embaixo, ok? E desde já um beijo pra vocês. Eu gostaria que só que você olhasse com um olho aí químico para essa lente aqui agora e deixar a sua mensagem para essas pessoas. Você deixou vários insights aqui também, principalmente versículos que eu fiquei super encantado e já vou deixar guardado aqui no meu coração. Tamo junto, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui em Madrid por esse encontro proporcionado por Deus. Por esse encontro proporcionado por Deus. Obrigado pelo convite. E você que está em casa, se você tem dúvida de que você tem ou não algo para compartilhar com alguém, eu quero te dar a certeza que sim, você carrega algo diferente, e entenda que se você sabe, sentiu que você carrega algo diferente nesse podcast aqui, foi Deus que ativou isso dentro de você. Só que lembra de uma coisa, se você não fizer o que já foi colocado no seu coração, o que Deus colocou no seu coração, Deus vai levantar outro, porque Deus não depende de ninguém para fazer a obra dele. Então entenda, quando você está na frente de alguém para fazer um negócio, você às vezes quer o dinheiro, mas Deus quer a alma dessa pessoa. Não esqueça de falar de Jesus para as pessoas. E ó, só quem chega nesse exato momento recebe o nosso abraço virtual. Então, dá um abraço virtual bem quentinho aqui, em cada um de vocês e nos vemos nos próximos episódios. Se você já gostou desse tipo de conteúdo, eu já quero ouvir aqui, ó. Ouvir não, né? Ver aqui nos comentários o comentário de vocês, o que vocês acharam desse tipo de conteúdo para ver se realmente a gente produz ou não dá continuidade nisso aqui. Que eu tenho certeza, depois dessa, por favor, né? Eu vou produzir mais assim, ó. Eu vou falar que tem que produzir mais assim. Sim ou não? Bora. Então já sabe, se ele já tá falando é porque realmente vai funcionar, porque ele já tem experiência nisso. Então a gente vai replicar isso mais vezes com vocês, com outros convidados também desse calibre, ok? Já para deixar sempre aí, ó, indo mais além, ok? Um beijo no coração de vocês e mais uma vez um abraço virtual. Tchau, tchau. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau.